Te damos graça por esse momento, por tudo que aconteceu até agora. Mas pedimos que neste momento, onde a palavra vai ser ensinada, os nossos corações se tornem uma boa terra para receber essa semente. Que o Espírito do Senhor se manifeste com uma revelação poderosa, quebrando cadeias, quebrando paradigmas, renovando a nossa mente e trazendo sobre nós a revelação dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Vamos fazer um exercício de imaginação. Eu faço isso de vez em quando. Imagine que, principalmente os mais velhos, imagine que você, mais velho, pudesse voltar ao tempo, entrar numa máquina do tempo e se encontrar com você mais jovem. Eu faço isso de vez em quando. O que o Ricardo de 48 anos pudesse falar para o Ricardo de 15, 14. Ontem um amigo meu de infância postou uma foto, e aí eu mostrei para minha esposa, estava eu lá. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, a gente jogava futebol junto, eu jogava muito mal, muito feio, a cara de rato, magro que só. Mas eu fiquei pensando, eu estava até preparando essa mensagem, estava justamente fazendo esse exercício, foi quando esse amigo meu postou a foto, e eu falei, o que eu pudesse falar para ele, para aquele Ricardo? O que você aconselharia? Quais seriam os seus conselhos? Agora imagine que se isso fosse possível e você pudesse aconselhar, imagine o resultado disso. Quanto sofrimento poupado por conta da experiência do seu eu mais velho falando com o seu eu mais novo, sendo orientado. Nós estamos fazendo aqui um projeto com os jovens durante os sábados, e esse ano eu quero investir muito na vida deles no que diz respeito a planejamento de vida. É justamente um processo quase que igual, só que nós, os mais velhos, orientando os mais jovens. Olha, siga esse caminho, vai por mim. Também não siga esse caminho, porque ele também não é bom. Que vida extraordinária nós teríamos se pudéssemos ter essa experiência. Imagine quanto sofrimento, quanta angústia, quantas coisas poderiam ser mais fáceis, porque com o passar dos anos, o envelhecimento, a maturidade, ela vai te dando essas percepções. E a epístola de Paulo a Timóteo, ela é justamente isso. É um pastor velho, experiente. Paulo aqui já está bem experiente de vida, na verdade quase ali próximo à sua morte. E ele escreve a epístola de Paulo a Timóteo justamente uma orientação de um homem mais velho para um jovem. Uma orientação de um pastor mais experiente para um pastor, que Timóteo era um pastor inexperiente. Como ele lidar com as circunstâncias. Por isso, ao ler 2 Timóteo, abre lá comigo. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Abra no aplicativo, abra na Bíblia de papel. Mas eu quero que você faça esse exercício comigo. Nós vamos hoje meditar basicamente nesse texto. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Está no Antigo e Novo Testamento. Do versículo 6 em diante,
Paulo são as últimas palavras que Paulo dá a Timóteo. Ele já escreveu a primeira epístola, agora ele está na segunda epístola, e ele já está no final dessa segunda epístola, e ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 6: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ou seja, ele está anunciando, ele está preso. Importante você entender isso. Olha aqui para mim, vamos contextualizar. Paulo foi preso e foi levado a Roma, e agora ele é um prisioneiro em Roma por conta do Evangelho. E mesmo como prisioneiro, ele consegue enviar essas cartas e pastorear. Ele tem visita, tem aqui algumas situações, porém ele sabe que ele ia ser morto, que ele não teria muito tempo ali. A Bíblia não relata como ele morreu, a história sim, mas não a Bíblia. Mas ele tinha consciência, por isso ele escreve dessa forma. O versículo 6 ele diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E aí no versículo 7 ele diz assim: combati o bom combate, terminei, ou algumas traduções eu prefiro completei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então ele indica que ele sabe que ele vai partir. Ele declara essa frase maravilhosa: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas no versículo 9 ele continua dizendo: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Trode, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me dará, ou me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Então perceba que Paulo está preso em Roma, e ele diz que está terminando o seu tempo, mas ele também faz algumas declarações sobre a situação dele, que ele está sozinho, abandonado, foi deixado pelas pessoas, ninguém acompanhou. Um homem que investiu a vida dele, literalmente deu a vida por conta da obra daquelas pessoas. Mas ele diz: olha, nós tivemos dificuldade com esse tal de Alexandre, que trouxe muito problema. Demas simplesmente me abandonou, ninguém me acompanhou, e agora ele se encontra nessa situação. Hoje, aqui exatamente, nós temos 3 públicos aqui. Nós temos o público de pessoas mais velhas, experientes,
que já tem a sua vivência, a sua bagagem de vida, aqueles que já podem testemunhar de alegrias e tristezas, de derrotas e vitórias. Esse é o grupo de pessoas mais velhas, por conta, é natural isso da vida. O jovem, que é o segundo grupo, são aqueles inexperientes, que ainda não têm tanta história, ainda não têm tanta vivência. E nós temos o terceiro grupo aqui que eu vou colocar, que é o grupo das pessoas que vão se batizar, que diante de Deus espiritualmente elas são bebês espirituais, estão aí começando a sua carreira na fé, a sua vida na fé. Mas uma coisa é comum em todos esses grupos: todos desejam viver uma vida extraordinária. Todos nós. Por mais que nós tenhamos derrotas, dificuldades e lutas, todos nós desejamos viver uma vida extraordinária. Isso faz parte da nossa natureza, é algo que Deus colocou dentro do homem. O homem tem esse anseio por si só de viver uma vida extraordinária. Provavelmente esse é um dos motivos do porquê você está aqui hoje, porque você quer algo de Deus, você quer viver algo da parte do Senhor, você quer viver esse tipo de vida. Agora, a pergunta que eu faço é: o que é uma vida extraordinária? Primeira coisa que nós temos que ajustar aqui hoje, porque no conceito natural, principalmente hoje, segundo os padrões das mídias sociais, mídia social ela está definindo padrões de comportamento e mentalidade. Então parece que ser uma pessoa bem sucedida e viver uma vida extraordinária é alguém que tem muitas posses, que conquistou patrimônios. Você pode ver que é a primeira coisa que a grande maioria das pessoas expõe. Olha meu carro, olha minha casa, olha o que eu tenho, olha eu fui para Disney, olha meu brinco, olha isso, olha meu sapato, olha minha bolsa. Ou seja, para muitos a ideia é que uma vida extraordinária é uma vida de posse, uma vida de muitos amigos, uma vida cheia de gente, com muitos seguidores, aonde você está sempre envolvido em festas e eventos e com gente, rodeado de pessoas. Uma vida extraordinária, segundo os padrões naturais, é desfrutar da vida e aparentemente nunca passar dificuldade. Então, é aquela pessoa que consegue viajar 2, 3 vezes ao ano, que consegue estar sempre comendo num bom restaurante. E quando você olha para isso, parece que essas pessoas estão sempre felizes, alegres e nunca tem problema. Às vezes eu estou lá em casa lavando uma louça, eu fico me perguntando: será que fulano lava louça na vida? Porque eu lavo tanta louça. Porém, esse conceito, ele é uma grande ilusão. Viver uma vida buscando isso é uma grande ilusão. Porque a maioria das pessoas bem-sucedidas, segundo esses padrões, a grande maioria esmagadora, se não 100%, elas no final da vida não podem dizer o que Paulo disse. A grande maioria pode ter vivido uma vida de todo luxo. Há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa aqui na cidade, fui apresentado a ela, e aí eu e minha esposa até fomos visitá-la. Morava numa casa boa, e aí ela contou a história dela. Ela já era uma senhora bem idosa, e ela contou a história dela, que ela foi uma pessoa da High Society, uma mulher muito, muito bonita na sua juventude. Era uma mulher muito bela,
foi casada várias vezes só com grandes homens, rodou o mundo, conheceu os melhores lugares, frequentou os melhores ambientes, provavelmente desfrutou do que era bom e melhor da sua época. Mas aí, aprove a Deus, ela se converteu, graças a Deus. E foi nesse tempo que eu a conheci, mas ela já estava idosa, morava numa casa sozinha, sem ninguém, sem os filhos, e infelizmente acabou morrendo doente, sozinha e pobre. Nos padrões humanos, ela foi uma pessoa de muito sucesso. Ela viveu o que a grande maioria persegue a vida toda. Mas no final da sua vida ela falou: pastor, pena que eu só conheci Jesus depois de velha. Como eu me arrependo. Porque a maioria das pessoas, elas não podem dizer o que Paulo disse. Ele falou assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, qual é a sua medida de sucesso? E eu falei para a pessoa, olha, antigamente, quando eu era mais jovem, a minha medida de sucesso era ser pastor de uma grande igreja, ter uma grande influência e assim por diante. Mas com o passar dos anos, esse ano eu vou completar 21 anos de ministério, e infelizmente nessa caminhada já vi muita coisa, muito bom soldado tombando. Hoje eu falo isso para as pessoas abertamente. Meu desejo é poder fazer o que Paulo fez e terminar da mesma maneira que Paulo terminou. É poder chegar lá na frente e dizer: eu combati o bom combate, mas eu terminei, eu completei a carreira e guardei a fé. Diante de tantos escândalos que nós vemos hoje, de tantos bons soldados infelizmente tombando por conta de poder, de glória, de mulheres, dinheiro e infelizmente de tantas coisas, a vitória de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é poder dizer: olha, eu combati o bom combate, mas eu completei essa carreira e eu guardei a fé. Porque diante dos homens hoje, Paulo seria um grande fracasso. Pensa comigo, que pastor é esse que deu a vida, que abriu igrejas, um homem, um apóstolo, um missionário, mas agora no final da vida ele está sozinho, sem ninguém? Ele não se tornou pastor de uma mega igreja, de um grande ministério, não tem aviões, não tem carros blindados, não tem segurança particular, não anda na High Society Gospel. Mas Paulo termina preso, sozinho e pobre. Mas mesmo assim ele faz uma declaração poderosa dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está dando alguns conselhos para Timóteo. Ele precisa, em poucas palavras, dar a orientação da vida daquele jovem pastor que vai cuidar da igreja. E aqui ele dá 3 conselhos para uma vida extraordinária. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, que cabe a nós, quem deseja ter uma vida extraordinária, não uma vida de ilusão, mas que lá na frente, mesmo que para alguns pareça tão longe, tão distante, mas que você possa almejar isso dizendo: olha, eu quero poder dizer: combati o bom combate, terminei, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro conselho: aprenda que a vida é uma constante batalha. O que Paulo disse: combati o bom combate. Ou seja,
A vida é uma constante batalha. Infelizmente, muitos, por não estarem percebidos disso, eles sofrem demais. Porque nós precisamos ter uma mentalidade de soldado. Infelizmente, nós vivemos, apesar de você achar que nós temos muitas guerras, tá, a guerra aqui, guerra ali, na verdade não é essa a realidade dos últimos 50 anos. Se você vamos ter uma visão mais geral. Se você pegar ali o começo do século passado, nós tivemos duas grandes guerras. Essas duas grandes guerras foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917, e depois a Segunda Guerra Mundial, que é o complemento da Primeira Guerra Mundial, em 1939 até 1945. Essas duas grandes guerras, elas envolveram praticamente boa parte do planeta. Não foi guerra entre um país e outro, foram guerras entre grupos. E essas duas guerras, elas definiram a questão geográfica do mundo, econômica. Elas definiram muita coisa. Muita coisa que a gente vive hoje por causa dessas duas guerras, seja boa ou ruim. Mas elas envolveram, só para você entender, mais de 50, na Segunda Guerra Mundial, que durou 5 anos, 1939 a 45, mais de 50 milhões de pessoas morreram nesse período. 50 milhões de pessoas. É muita gente. Muita gente afetada. Alguns países empobreceram, outros não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: elas marcaram uma geração. E se você olhar, eu estou falando agora com uma visão socioeconômica, depois de 1945, quando a guerra acaba, o mundo como um todo dá um salto gigantesco de prosperidade, de melhoria, tecnologia, até a questão social melhora muito depois disso. Por quê? Eu estou falando isso por estudos. Porque guerras forjam pessoas. Quando você passa por uma guerra, você se torna tão resiliente, tão cascudo, que as coisas começam a ficar mais fáceis e nada mais te abate. Então, essas gerações que vieram pós-guerra, que foram afetadas por isso, muitos de nós temos, quem principalmente, às vezes, parentes da Europa, ou de outros lugares do mundo, vieram fugir de guerra. Quer dizer, nossos bisavós saíram de lá, fugindo com uma mão na frente e outra atrás, tiveram que vir aqui para um país estranho, sem falar a língua, e começaram a vir tudo de novo, fugir de guerra. O cara que passa por isso, ele se torna forte. E aí o mundo dá um salto. Aí o que aconteceu? Houve um break em guerra. Uma guerrinha aqui, outra ali, mas não tem nada mais. E aí o mundo entra num momento de muito conforto. A partir dos anos 80 ali, o mundo começa com muito conforto. Convenhamos, todos nós vivemos muito melhor do que vivíamos há 40 anos atrás. Quem tem mais de 40 anos aqui, era uma luta para tomar um refrigerante uma vez por semana. Só em dia de festa, e olhe lá. Para comprar um tênis era uma luta. Male, você tinha um quixote, um bamba. Às vezes tinha que trocar com o irmão, porque tinha que ir um para a escola, o outro chegava, ficava de chinelo. Andava com chinelo com prego embaixo. Entendeu? Hoje não. Você tinha que... telefone era uma luta. Hoje não, a tecnologia, tudo ficou mais confortável. O problema é que do conforto também gera um tipo de gente que não aguenta muito. Então, Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate. Ou seja, não esqueça, nós precisamos ter uma mentalidade de soldado. O que é a mentalidade de soldado? Ele está sempre preparado para a batalha. Não é que ele vive em guerra constantemente, porque a gente também não vive em guerra constantemente 24 horas por dia. Mas nós precisamos estar, o quê?
preparados para a batalha. Exemplo, todos os homens aqui, quem é homem, levanta a mão. Não, melhor, quem é homem acima de 18 anos, levanta a mão. Você tem um documento lá na sua cara chamado o quê? Reservista. Quem tem esse documento? Todo mundo tem. Não sei se você sabe o que significa isso. Aquele documento diz que você é um soldado na reserva. E que se estourar uma guerra, deixa eu falar para mamãe, papai, esposa, nós somos obrigados a ir para a guerra. Não tem escolha, não vou não, eu sou contra a guerra. Não, você vai ter que pegar uma arma e vai ter que defender lá. Nós vimos agora Israel. Então, nós somos já soldados, mesmo que nunca tenhamos pisado num quartel, só lá no tiro de guerra, aquele dia lá que você vai lá e faz tudo que tem que fazer. Mas nós já estamos na reserva. Essa é a ideia. Nós precisamos ter uma mentalidade de soldado. Olha o que o texto diz em Isaías 51:15. Abra comigo, Isaías 51:15 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Um dos nomes de Deus é Senhor dos exércitos. Se Ele é Senhor dos exércitos, você é o quê? Diga, soldado. Se Deus é Senhor dos exércitos e eu sou de Deus, o que eu sou? O que você é? O que você é, igreja? Isso, você é um soldado. Precisamos entender isso. Olha a orientação de Paulo ao próprio Timóteo, na epístola lá, a segunda carta de Timóteo, a Timóteo, no capítulo 2, abre lá comigo, versículo 3, diz assim, capítulo 2, versículo 3, diz assim, quem abriu diz amém? Amém. Estou gostando desse negócio de vocês abrir Bíblia, hein? Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eita! Você canta, né? Nosso general é Cristo. Seguimos na... Então você precisa entender o que você está cantando. Pois tu sofre as aflições de um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça no negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixa eu te falar uma coisa. Você já está alistado. No momento que você entregou a tua vida a Jesus, você se alistou para a guerra. Posso ouvir um amém? Amém. Mas dá tempo de você fugir disso, se você quiser. Sabe que por que é importante nós termos uma mentalidade de soldado? Porque o soldado é aquela pessoa que está disposta a lutar, ele não tem medo de lutar, e ele se torna resiliente. Você já viu aqueles filmes de treinamento de soldado? Que os caras corre, sobe, desce, 5 horas da manhã está correndo, tomando água gelada na cara. Você fala assim, mas por que você é tão duro com eles? Porque está formando ali algo dentro daqueles homens. Porque no dia de fato da guerra, eles não podem recuar, eles não podem temer, eles têm que estar com o couro grosso. Porque um soldado, ele aguenta a pressão. Nós precisamos entender isso. Um soldado, ele é resiliente. Um soldado é alguém que sabe lidar com as pressões de uma guerra. Esses dias eu assisti um filme e eles estavam num campo de batalha.
E eu achei muito interessante porque eles ficam sobre a Segunda Guerra Mundial, e eles passaram ali, acho que mais de um mês naquele campo de batalha, tentando recuperar aquela coisa, e eles ficavam em trincheiras. E eles ficavam aqui em trincheiras e atirando, jogando bomba. E eles revezavam, enquanto um estava aqui atirando, o outro estava dormindo e bomba caindo, e o cara dormindo. E na neve, e os caras com a cobertinha assim, os caras davam um jeito de dormir. Aí você fala, como? É porque chega uma hora, o soldado começa a se acostumar com aquele tipo, ele consegue até dormir. Ou seja, ele aguenta a pressão. O que nós vemos hoje é muita gente que não aguenta a pressão, somente homem. Deixa eu falar para você que é solteira. Você que é mulher solteira, você quando vai pensar em casar com um homem, você precisa ter algumas percepções. Uma delas, se você está com o rapaz e o homem é daqueles que dá piti, que faz ceninha. Sabe o homem que faz cena? É uma coisa triste. Faz cena. Ele dá piti. Ele roda a baiana. Quero te falar, minha querida, pula fora. Porque no dia que você precisar desse cara, ele não vai dar conta. Porque o homem, ele foi estruturado para aguentar a pressão, até mais que a mulher, sabia disso? Essas mulheres falam assim, ai, o meu marido, ele é muito insensível, o homem é muito insensível. Não queira feminilizar aquilo que Deus não feminilizou. Essa falta de sensibilidade do homem, ela é necessária para aguentar a pressão. Ele não se abate, ou ele não deve se abater tão facilmente. E a nossa luta existe. A nossa luta ela é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é espiritual. Existe uma realidade espiritual ao nosso redor. Eu não estou falando que você tem que ficar com medo de demônio, querendo, não, mas nós precisamos ter discernimento, que é uma luta espiritual. Há uma resistência espiritual contra nossas vidas. Mas maior é o que está em nós do que está neste mundo, amém? Mas há uma luta contra a nossa carne. Gálatas diz que a nossa carne luta contra o Espírito, para não fazer o que o outro quer, ou seja, existe uma luta contra a nossa carne, contra nossas vontades, e nós precisamos entender e lidar com isso. Às vezes alguns não sabem lidar com isso, não buscam a Deus, né, nesse sentido, não entendem a palavra de Deus, e se deixam ser vencidos, dizendo, a carne é fraca. Não é. Deus colocou algo dentro de você chamado Espírito Santo, que é muito mais poderoso do que sua carne. Mas há uma luta. Nós lutamos contra um sistema iníquo e maligno, irmãos. Um sistema diabólico que está aí no mundo, aonde você vai, você liga a TV, você vai em muitos lugares, é tudo comprometido, está tudo dominado. É fato. A mídia, está tudo dominado. Você percebe na política, tudo dominado. É um sistema. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Tudo é contrário a Deus. Ontem eu li uma reportagem, não sei o quanto isso é fato de verdade, mas pelo menos a fonte que escreveu é gente séria, que um menino na formatura declarou ali, agradeceu a Jesus Cristo, e não deram diploma para o menino. Quer dizer, você pode ir lá fazer o que for, agradecer ao diabo, você pode agradecer até a Deus, mas se você falar de Jesus, pronto, porque é o Espírito do Anticristo. Nós vivemos num mundo corrupto, de um sistema corrupto. E a gente tem que lutar contra isso o tempo todo. É fato. Nós precisamos lutar também contra pessoas malignas e problemáticas. O próprio Paulo falou, olha, o Alexandre aí está resistindo, está dando muito trabalho. Nós precisamos ter esse discernimento, que nem todo mundo que está perto da gente é anjo.
Mas é interessante que no versículo 17 de 2 Timóteo 4, 17, Paulo faz uma declaração poderosa. Abre aí. Ele diz: olha, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e a todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Primeira coisa, tenha uma mentalidade de soldado. Segundo, o importante não é como você começa, mas como você termina. A segunda declaração de Paulo é: primeiro, combati o bom combate. Existem combates, vai haver combates. Nós só precisamos discernir também o combate certo. Se ele combateu o bom combate, é que existe o mau combate. Tem luta e guerra que também você não precisa travar. Você só precisa ter sabedoria para travar a guerra certa. Mas segunda coisa, combati o bom combate e completei a carreira. Paulo está dizendo: olha, eu estou velho, eu estou partindo, mas o que eu precisava fazer eu fiz, o que foi necessário fazer eu fiz, e eu estou aqui encerrando um ciclo, encerrando um tempo, finalizando um processo. Quando eu digo que é importante, não é como você começa e como você termina, porque pensa comigo, eu posso começar 10 faculdades e não terminar nenhuma, no final eu não sou, nesse aspecto, ninguém. Mas se eu fizer uma só, e for até o final, pegar o diploma pelo menos daquela, eu sou diplomada. Você entende? Eu posso começar vários projetos, mas eu não concluo nada, no final não tenho nada. Mas se às vezes eu fizer apenas um, mas eu concluir, eu serei muito mais bem sucedido. A questão é, se eu tenho a capacidade, eu quero viver uma vida extraordinária, eu preciso entender que eu preciso encerrar meus processos, meus ciclos. A palavra completar aqui, quando Paulo diz completar, é a palavra teleios, de completo, de pronto, de maduro, a mesma expressão usada por Jesus na cruz, quando ele fala está consumado. Jesus estava dizendo: ó, está pronto, o que tinha que fazer já foi feito, está entregue. Fecha a conta e passa a régua. Não deixei nada para trás, não abandonei, não desisti. Eu vou até o final. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse é um conselho poderoso para um jovem pastor. Por quê? Porque é muito comum no jovem querer começar tudo, mas também é muito comum não terminar nada. É muito comum ter N projetos, mas aí com o tempo não faz nenhum. Ele não. Eu estou terminando, eu estou completando, eu estou encerrando. Não deixei nada para trás, vou até o fim. Mesmo que haja lutas, houve lutas, ele fala: combati o bom combate, teve guerra, teve dificuldade, mas não desista, eu não abandono. Não é porque tem luta que eu deixo, não é porque tem luta que eu abandono, eu vou até o final. Deus me deu, eu vou fazer a missão cumprida. Não dá para abandonar no meio da história, não dá para deixar. Nem que exija um pouco mais. Eu costumo dizer, eu estava aqui com alguns jovens nesse período que a gente estava implantando aqui esse projeto de iluminação. E é assim, né? O projeto ele começa em Deus, aí você recebe, você ora, aí você começa a preparar o projeto, aí você vai levando em banho-maria, arrecadação, dinheiro, tal. Só que o dia que deu start, que falou assim: vamos começar, o cara falou: vou começar a montar, ele tinha o dia, começou, e ele precisava ter o dia que ia terminar. E as últimas 2 semanas foi intenso. Os meninos aqui comigo, a turma aqui mais envolvida. E eu me lembro que eu falei para eles, eu falei: olha, projetos assim eu aprendi logo cedo. Né? Minha esposa já está consciente disso. Por quê?
Porque coisas assim é como uma gravidez. A mulher está grávida, e ali passa-se 9 meses, a barriga vai crescendo, a criança vai formando. Normalmente a vida da mulher ali é mais tranquila. Só que na hora de nascer, o que é preciso? Fazer força. Há um desgaste, há um empenho. Não adianta que não vai nascer do nada, mas já está pronto, está tudo bonitinho. Mas ali é a hora final de você dar o gás, a energia para a criança nascer. E quando eu falei isso, eu falei, esses projetos é mais ou menos isso. Você vem gerando, só que na última semana, ou penúltima semana, é a hora de você fazer força. Era o dia que a gente ficava, entrava aqui 7 da manhã, 11 horas, meia-noite, todos os dias não tinha folga. Minha mulher falou, não aguento mais, não vejo a hora de acabar esse projeto, é pra você ficar em casa um pouco. Mas eu tinha que estar aqui o tempo todo, fazendo, acontecendo, cansado. Mas tinha que fazer. Tem que pôr para fora. Então eu combati o meu combate, mas eu completo a carreira. Eu termino. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe, uma vida extraordinária é quando eu desenvolvo o hábito de encerrar ciclos. Não deixe as coisas pela metade. Encerre ciclos. Termina o que você começou. Termina aquela escola. Termina aquele curso. Termina aquele projeto. Vai até o fim. Entrega. Eu estava como, nos últimos 6, 7 meses, eu estava fazendo um trabalho junto com o pessoal da capelania empresarial, dentro da Forte Leve, aqui de Itatiba, como capelão lá dentro. Só que a igreja tomou uma proporção e as coisas que o meu tempo está muito escasso. Então, eu cheguei para o pessoal da capelania e falei, irmãos, eu não consigo mais ajudar vocês aqui. Eu não consigo mais dispor desse tempo. O senhor falou, ótimo, pastor, tranquilo, mas eu quero te pedir um favor, fique até o final do mês e prepare alguém para substituí-lo. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu passei o último mês preparando, organizando e treinando alguém para me substituir. E aí quando eu treinei, preparei isso, aí sim eu entrego. É isso que nós precisamos ter. Esse tipo de comportamento. Nós precisamos encerrar ciclos também com pessoas, perdoando e liberando-as. Olha que interessante nesse texto que nós lemos. Olha lá, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, olha, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Mas só Lucas está comigo. Demas foi um dos caras que andou junto com Paulo. Caminhou com Paulo, fazia obra. Mas por algum momento, a Bíblia fala assim, ele amou o presente século. Provavelmente desviou, deve ter gostado de alguém, sei lá. Ele falou, chega, eu não quero mais esse negócio de igreja, de ministério. Eu vou viver minha vida. Paulo disse, olha, aconteceu. Ele foi. Tá bom. Nós precisamos entender que pessoas também vêm e vão. E ciclo se inicia e o ciclo termina com gente. Às vezes a gente tem dificuldade de liberar situações do nosso coração e a gente fica sofrendo. Por quê? Porque você acha que vai passar a vida toda ali com isso. Não vai. A orientação de Paulo a Timóteo é a orientação que eu queria ter tido lá atrás. Fala, Ricardo, gente é importante, mas seu negócio é com Jesus, porque gente vem e vai. Quantas vezes eu sofri com o pastor, que tinha gente que saía, eu sofria, meu Deus, eu devo ser muito ruim, eu devo ser péssimo, porque a pessoa está aqui, visto minha vida, e ela do nada vira e vai embora. Mas foi exatamente o que aconteceu com Paulo, porque pessoas são pessoas. Tem umas que é por um tempo, tem outra que é por 2 tempos, por outro 2 tempos e meio, mas acontece. Nós precisamos aprender. Eu queria ter aprendido isso mais cedo, teria sofrido menos na vida. Eu acho que menos cabelo eu teria perdido. A gente sofre, porque não sabe liberar. Ah, mas me abandonou, desistiu de mim. Olha, aconteceu, amém, está liberado, irmão, está perdoado, vá.
A vida é que nem rio, não cresce para não vem para trás, ele só vai para frente. Mas olha que interessante. Com Demas ele libera. É a decisão dele. Ótimo. Tá bom. Mas aí, o que é interessante é no versículo 11. Abre lá, lê comigo. No versículo 11 ele fala assim: olha, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil ao ministério. Só que olha aqui para mim, eu só estou aqui acelerando a coisa por causa do tempo. Lá em Atos 15 diz que Marcos era um jovem, muito jovem, caminhou um tempo com Paulo, e ele houve um desentendimento, porque ele deu uma mancada com Paulo, a sua imaturidade. E Paulo, como todo bom colérico, né? Paulo era colérico na essência, e o que ele faz? Ele não só briga, ele põe para correr. Não aguentou, porque gente com a característica de Paulo não é gente, não aguenta muita frescura, muito material, não quer, tá bom, tchau, vai, ó, leva embora. Aí Barnabé ficou, ali Barnabé já com o coração mais, não, vem cá, eu levo. Então aí eles se separam, Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro. Marcos vai com Barnabé e Paulo fica ali com Lucas. Lá na frente, Paulo fala assim: traz Marcos de novo, porque Marcos vai ser útil ao ministério. Veja, em relação a Demas, é o seguinte: a decisão é dele. Tchau. Está liberado. Meu coração está livre. Marcos, vem cá. Por quê? Paulo também provavelmente entendeu que ali foi algo de imaturidade. E que um tempo tinha passado, as coisas mudaram, e que também nós precisamos fechar ciclos com pessoas, no sentido de, está liberado, acabou, foi, não tem jeito. Mas tem gente que a gente precisa restaurar algumas coisas com ela, porque o ciclo não foi fechado, ficou em aberto. Quem está pegando, diga amém. Amém. A gente também tem que ter essa capacidade de terminar, inclusive, aquilo que não foi acabado ainda. As situações que ficam muito no ar. Paulo estava fechando as pontas. Uma vida extraordinária daqueles que completam a carreira. E terceiro e último cuida do seu coração. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que eu acho extraordinário nisso é que Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, proteger, protege o coração. Não permita que seu coração entre qualquer coisa, ou qualquer coisa afete o seu coração. Que na verdade, olha a descrição de Paulo: sozinho, abandonado. Reflita isso comigo. Sozinho, abandonado, traído, perseguido e injustiçado. Só que quando você lê sobre Paulo, é aqui que está o que é extraordinário na vida desse cara. Aqui está a lição, que é onde me preocupa. Essa carta não mostra a expressão de um homem velho, ressentido, magoado ou azedo, que é o que mais eu vejo hoje. Sabe qual é a tristeza do envelhecer? É que muitos estão envelhecendo mal, porque não sabem lidar com essas adversidades da vida, e aí se encontram não só velhos, mas magoados, ressentidos, começam a se isolar, abandonam o propósito de Deus, feridos no coração. O que eu estou encontrando de gente azeda é uma coisa assim assustadora. E eu vou falar como hoje
Eu falo isso porque é uma conversa muito comum entre eu e a minha esposa. É muito esse texto de Provérbios 4, 23. Nós precisamos guardar o coração, nós não podemos deixar que as adversidades afetem a nossa identidade. Nós não podemos permitir. O segredo de uma vida extraordinária, queria pedir que andasse primeiro, gente. O segredo de uma vida extraordinária é você guardar o coração, é você conseguir passar pelo combate, pela luta, pelas adversidades e tá bem. Quando você, só para fazer uma alusão aqui, quando você entra no tabernáculo, que era a igreja onde o povo adorava no deserto, tinha a entrada e tinha o altar do sacrifício, então você primeiro vinha e sacrificava. Mas ali, depois do sacrifício, tinha a pia de bronze. E a pia de bronze era onde os sacerdotes que sacrificavam, então o fato de sacrificar espirrava sangue, então era muito comum eles ficarem sujos de sangue. Então eles vinham e se lavavam no ritual de purificação. Mas quando a gente põe isso para a oração, né, quando a gente ensina isso sobre oração, é que na hora de você lavar a coisa, é como se você estivesse lavando o coração, dizendo: Senhor, me perdoa dos meus pecados, lava meu coração, purifica meu coração, limpa meu coração. Por quê? Porque no dia a dia é comum a gente ficar. Eu não estou falando que nós somos robôs, que não ficamos ressentidos, magoados. Agora, como que você lida com isso? O que eu encontro de gente ofendida porque aconteceu uma coisa, ofendida porque foi abandonada, ofendida porque foi injustiçada, ofendida porque falaram mal de você, ofendida porque você ficou sozinho, você fez tanto sozinho. E Paulo? Isso não mostra, na verdade, que Paulo não estava atrás de aplausos, mas nós queremos aplausos. Isso mostra que Paulo não estava atrás de likes ou curtidas. Eu estou sozinho. Ninguém estava comigo. Eu dei minha vida por isso. Mas ele não apresentou um boleto dizendo: olha Deus, está aqui, ó, eu fiz tanto, agora está a cobrança. Porque toda vez que você faz isso, você apresenta boleto. Olha Deus, está aqui a nota fiscal de tudo que eu fiz. Nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me dediquei. Então a sua motivação foi aplauso. Ninguém me reconheceu. Então a sua motivação foi holofote. Agora entenda uma coisa: toda vez que você recebe glória de homens aqui, você não recebe glória de Deus, porque a glória já foi dada. É interessante que você encontra um homem gentil, quando eu sei que a pessoa está muito amarga, muito azeda, ela deixa de ser gentil com as pessoas, ela deixa de ser gentil em casa. Ah, mas é da minha personalidade. Não é, você está doente, você está ferido, você precisa perdoar, liberar perdão. Você encontra um cara gentil, amável, desejoso de restaurar relacionamentos. Qual é o caminho natural de gente machucada? Não quero me relacionar, não quero ver gente. Não quero mais ter amizade. Tudo para mim tem que ser superficial. E o mais incrível, ele fala assim: traga meus livros, traga o pergaminho. Ou seja, o cara está desejoso de aprender. O cara está falando: eu vou morrer, gente, mas até o final da minha vida eu estou aprendendo alguma coisa. Sabe o que é triste? Uma coisa que eu não permito no meu coração é ficar acomodado, ressentido. Porque todo ressentido ele é acomodado. Ele deixa de aprender.
Ele não consegue mais nem enxergar os próprios erros. Busca orientação, vai ler, vai estudar, vai aprender, vai amadurecer, vai crescer, vai buscar terapia, não sei. Busca ajuda. Teve problema com Alexandre, o latoeiro, que ficou lá dando problema na igreja, resistindo à palavra. Mas sabe o que é lindo? Eu queria que a banda subisse, por favor. Ele termina esse conselho, abre a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 4. Ele termina o seu conselho no versículo 17, dizendo, abra comigo aí. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. A ouvissem. E fui libertado da boca do leão e de toda a obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. E ele termina dizendo, a ele seja glória para todos sempre. Amém. Sabe o que eu acho? Eu acredito que é uma vida extraordinária. É quando mesmo mediante a tudo isso que eu disse da vida de Paulo, ele ainda consegue produzir louvores a Deus. Seu coração não muda. É o mesmo Paulo que lá caiu no caminho de Damasco, ficou cego. É o mesmo Paulo que anos lá na frente continua dando glória a Deus. É o mesmo Paulo. A sua identidade em Cristo não muda. A gente amadurece, mas aquilo que eu sou em Cristo não muda. A minha fé, a minha adoração, a minha paixão, o meu encargo, a minha vocação, ela continua. Eu posso ter amadurecido, posso ter tido algumas percepções, hoje eu lido com certas coisas, porém, esses conselhos de Paulo, um jovem pastor, foram determinantes para a vida não só de Timóteo, mas de toda a igreja. Que você hoje, por meio dessa palavra, você possa sair daqui hoje edificado. Eu quero orar por você, fique de pé.